Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Meu padre, boa noite. Eu não tive essa oportunidade de sair da minha zona de conforto. Eu não tive ninguém que me expulsasse. Você sabe, Eline, que esse é um grande problema. Muitas vezes nós ficamos privados do crescimento, do amadurecimento espiritual, ou até mesmo de mudanças fundamentais na nossa vida, porque nos faltaram as pessoas certas na hora certa. O Padre Zezinho tem uma expressão. Aliás, o Padre Zezinho é um dos homens que eu mais admiro. E ele tem uma frase que eu sempre gostava. Ele dizia: dizer a palavra certa no momento certo para a pessoa certa. É verdade. Às vezes nós ficamos privados da mudança porque nos faltou alguém que nos indicasse um caminho na hora certa. Que depois talvez pode ser que não dê tempo mais. A gente chega atrasado, passou aquela fase que o outro poderia realizar a mudança e a mudança não aconteceu. É como, por exemplo, receber um casamento, um conselho de um casamento que a gente sabe que vai dar errado. Quando você já percebe os indícios de que não há amor, de que há muito mais um sentimento de posse, uma neurose administrada, né? E aí ninguém ajuda a esclarecer isso na cabeça dos dois. E eles, imaturos, vão se casam. Às vezes falta alguém que naquele momento faça a intervenção. E às vezes o momento da intervenção ele é doloroso para quem faz e para quem recebe. E é por isso que a gente precisa ter o jeito certo de dizer, né? Para que o outro não compreenda a nossa intervenção como, enfim, não perceba apenas o aspecto desagradável da desinstalação. Porque ser desinstalado, gente, é ruim. É como se alguém dissesse para você: olha, nós vamos ter que mudar você desse quarto para o outro. Você já desfez a mala, já está tudo nos cabides, você já se acostumou com essas paredes, você já tem os seus objetos esparramados. Primeira coisa que você pensa é no trabalho que você vai ter de levantar esse acampamento para passar para outro lugar. Pode ser que você tenha uma natureza diferente da minha. Eu, por exemplo, fico com preguiça de imaginar essa mudança. Pode ser que você seja diferente e pense: que bom, eu gosto de mudar sempre. Mas o desinstalar afetivo, emocional, não é fácil. Por exemplo, quando nós perdemos uma pessoa, quando você precisa terminar um relacionamento, ou quando você precisa mudar aquele relacionamento, que não significa terminar, mas significa mudar. De repente existia intimidade demais e você percebeu que aquela pessoa não estava usando o que ela sabia de você com responsabilidade, então você precisou fechar um pouco as portas. Isso também acontece. Não é que você rompe com o outro, você modifica. Isso desinstala. Isso é desconfortável. E às vezes nos falta a sabedoria de compreender o próprio processo. A gente acha que aqui o sofrimento do estar desinstalado vai ser definitivo, né? Não é. Não será definitivo. Você passa a mão na cabeça, o sofrimento e a luta, e você só vê isso. Não. Há uma libertação depois. Há uma mudança depois. Você acha que foi fácil para mim ir para o seminário? Deixar a minha estrutura de vida? Volto a dizer, por mais desconfortável que fosse. Gente, há desconfortos que a gente só identifica depois que a gente sai deles. Um tempo depois você olha para aquilo e fala: meu Deus, como é que eu dava conta de viver daquela forma? Nós gravamos hoje um programa muito especial com a doutora Gisela Savioli. Ela veio falar do livro novo dela, que fala justamente mudança de hábitos.
hábitos que nos adoecem para hábitos que nos fazem viver. Hábitos que nos trazem saúde. Mas é fácil mudar? Não. Porque é desconfortável mudar. O ser humano tende a se acomodar, inclusive àquilo que o faz mal. Quantas vezes na minha vida, inclusive, fatos que me levaram a escrever o livro Quem Me Roubou de Mim. O livro Quem Me Roubou de Mim é uma sequência de histórias de pessoas que se acostumaram com a escravidão e que de repente perceberam que estavam morrendo. Não no corpo, mas uma morte emocional. Estavam perdendo a alegria, estavam perdendo a satisfação. E de repente o próprio livro funciona como uma voz que vem e desinstala. Eu sempre gosto de ler textos que me desinstalam, que provoquem em mim a minha capacidade de pensar e de refletir. Aliás, religião é isso, né? Religião é isso. É uma instância humana, porque os símbolos religiosos são todos humanos, embora eles façam referência a Deus. São textos de realidades humanas que nos ajudam a pensar a nossa vida. E esse pensar a nossa vida tem de ser o exercício diário. Eu não posso viver bem se eu não reflito a vida que eu vivo. É aquela velha história que eu falava no início do programa. Eu me acostumo com o pouco que eu já encontrei de mim, e a religião vem, me coloca conceitos novos, compreensões novas, que me fazem pensar no muito que Deus já enxerga no pouco que eu já sou. Vamos repetir isso, que parece difícil, mas não é. A religião, ela pode me ajudar a partir do pouco que eu consigo ser, acreditar no muito que Deus enxerga no pouco que eu já sou. Aí eu tenho um processo a ser vivido. Da mesma maneira como para eu me tornar doutor, eu tenho etapas. Primeiro eu preciso aprender a ler e escrever. Um doutor, um dia, precisou de o grande doutor hoje, um dia precisou de alguém que o ensinasse a ler e escrever. Aliás, nessa emoção imensa, que foi um grande presente que o programa do Caldeirão do Hulk me deu, uma homenagem lindíssima, muito respeitosa, né? Primeiro porque o Luciano é meu amigo, ficamos amigos de uma forma muito especial numa missa. Ficamos especial, a Angélica é muito católica, a família viveu um acidente terrível, né? E saíram todos vivos. E aquilo mudou a estrutura daquela casa, mudou a estrutura daquela família. Eu fiquei amigo deles neste momento. E, pelo carinho que ele tem comigo, me proporcionou um programa que reconstruiu aquilo que eu considero o divisor de águas na minha vida. Foi a minha escola. A oportunidade que eu tive de aprender a ler e escrever, e de depois, dentro daquela escola, descobrir a biblioteca que abriu a minha mente. Agora, foi bom ir para a escola? Não. Eu sinto até hoje o frio na barriga daqueles primeiros dias. Tenho pavor de escola até hoje. Eu vejo um lápis bicolor, me dá até um arrepio de tanto pavor que eu tinha daquele lápis. Sabe aquele de um lado era azul, do outro lado era vermelho? Eu tenho pavor daquele lápis. Tudo que me lembra a escola me dá frio na barriga. Mas eu precisei viver, cara. E sei que foi a experiência mais desconfortável, que foi a primeira vez que eu fui expulso da minha casa, foi a primeira vez que eu fui desonerado, que eu precisei ir viver um mundo que não era o meu. Mas por outro lado, aquela primeira expulsão, depois as de muitas outras, foram fundamentais
para as mudanças que Deus fez na minha vida. Sabe, minha gente, neste mundo que prega tanto a mesmice, neste mundo que está acostumado a passar a mão na nossa cabeça, a retirar a nossa autoridade como pai e mãe, ou a nos fazer pensar que a amizade ela só tem sentido se for para a gente se divertir juntos, vai ficando cada vez mais difícil a gente ser desinstalado. E este problema que a Eline diz aqui, de que não teve alguém que a desinstalasse na hora certa, pode ser. Tanta gente imatura, gerando filhos imaturos, tantas amizades imaturas que só falam de futilidades, os nossos encontros, as nossas diversões, as músicas que a gente escuta, sempre banais, tão pouco evocando o que há de mais nobre, o que nos faz pensar, ou o livro que a gente lê, ou o livro que a gente não lê, né? Tudo muito superficial, tudo especialmente superficial preparado para nós. Vai ficando difícil a gente ser expulso. Nós vamos ficando acomodados. E é por isso que nós vamos quebrar essa regra. Porque não dá para amadurecer, não dá para crescer sob essa regra. O amadurecimento ele só será possível aos que estiverem dispostos a viverem a expulsão. Permita ser expulso daquilo que você considera hoje como uma acomodação. Ou então, pelo menos, se permita questionar se o lugar que hoje você está é o seu lugar. Ah, padre, mas é tão desconfortável recomeçar. Ah, eu não vou mexer não, deixa quieto. Não. Essa vida é preciosa demais, ela é única. Para você gastar num papel que não lhe cabe. Não. O sacrifício vale a pena, desde que seja para nos tornar quem de fato podemos ser. Aí todo sacrifício olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, você, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo,
O chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela tá? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam
afetivamente. Que às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado. Lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gil? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar esse mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. E hoje, motivado pela viagem da Terra Santa, que hoje é a primeira oportunidade que eu tenho de estar com vocês, depois de ter pisado no solo, o mesmo que viu Jesus crescer, talvez uma das experiências mais bonitas que nós podemos viver como pessoas, que é justamente a gente conhecer a pessoa a partir da geografia. A gente ter a possibilidade de visitar a terra de Jesus, assim como a gente ter a possibilidade de visitar a terra de um grande amigo. Você olha para aqueles lugares onde ele cresceu, os lugares que certamente ele frequentou, as coisas que encantaram os seus olhos, que encheram os seus olhos. De alguma maneira a gente começa a conhecer um pouquinho mais o amigo da gente. Se a gente tem a oportunidade de ir nas raízes das nossas amizades, a gente certamente se torna mais amigo, porque provoca dentro de nós uma forma de conhecimento que a convivência talvez não tenha dado plenamente. Conhecer a raiz, o local onde nasceu os nossos grandes amigos. Confesso para vocês que essa foi a mística que me levou pela Terra Santa fora. Saber que eu estava conhecendo o chão do meu melhor amigo, a vida, o lugar onde brotou, onde todos os grandes acontecimentos se deram. Olhar para o mar da Galileia e pensar que foi ali que Jesus encontrou seus amigos, que Jesus fez discípulos. Colocar o nosso pé naquela água e pensar que mesmo não sendo a mesma água daquele instante, de alguma forma nós podemos estabelecer uma ponte. De alguma forma nós também podemos nos sentir como naquele tempo. Olhar ali o Santo Sepulcro, pensar que a raiz da nossa fé está ali. Eu fiquei pensando, minha gente, o que traz sacralidade a um lugar? O que faz uma terra ser santa? E foi até assim que nós nos despedimos da Terra Santa na última celebração que nós realizamos lá. Uma terra é mais santa à medida em que ela está carregada de significados. O conceito de sagrado é esse: é você retirar do lugar comum e você colocar num lugar reservado. O sagrado é aquilo que você selecionou no meio de tudo que é ordinário, de tudo que é comum, e você traz para uma atmosfera diferente. É você retirar do lugar de todos os dias e você coloca no lugar especial. Quando nós dizemos que a terra é santa, que ela é sagrada, é porque de alguma forma os acontecimentos que ali se deram foram retirados do ordinário e se tornaram especiais para muita gente.
Então, de maneira que nós precisamos retirar a sandália dos pés, da mesma forma como Moisés escutou. Retirar a sandália dos pés para adentrar um território que é santo. Um território que é santo porque é local sagrado para muita gente. É lugar de significado para muita gente, inclusive para mim. Pisar a Terra Santa foi reconhecer os locais dos meus significados. Ali, ver o lugar onde Jesus viveu é de alguma forma me transportar. Pensar que hoje tudo que eu acredito, tudo que me move como padre, como homem, foi ali que aconteceu. Foi lá que aconteceu tudo aquilo que move a nossa fé. E o maravilhoso, minha gente, é a gente voltar da Terra Santa com o desejo de santificar o que é nosso. Pensar que também eu sou convidado a fazer da minha terra uma terra santa. Descobrir no solo da minha casa, no chão da minha casa, a mesma sacralidade que há na Terra Santa, porque somente a fé, o significado, é capaz de fazer estabelecer essa ponte entre o meu coração e a Terra Santa que eu pisei. Aí eu recolho a sacralidade para mim também. E eu começo a pronunciar o meu nome, recordando-me de que também eu sou um território santo. Por uma razão muito simples. O mesmo Deus que andou naquela terra também anda por aqui. O mesmo Jesus que pisou naquele solo também pisa por aqui. E mesmo que você nunca tenha pisado na Terra Santa, você também pode dizer: eu também sou um solo santo. Porque se o solo fica santo porque o sagrado pisou nele, pronto, você também é território santo, porque Deus passa por você o tempo todo. Você também é Jericó, você também é Galileia, você também é Jerusalém. Por onde Deus passa o tempo todo e acontece. O solo do seu coração, o solo da sua vida, é lugar privilegiado da manifestação de Deus. Nós também somos terra santa. Nós somos a extensão daquele lugar santo. Em nós também Deus acontece. Assim como Deus elegeu um pequeno lugar do mundo, um lugar cheio de contradição, um lugar cheio de guerras. Deus escolheu aquele lugar, o umbigo do mundo, para se manifestar plenamente em seu Filho Jesus. Porque o mistério da encarnação precisava de pátria, precisava de cidade, precisava de local. Belém, uma cidadezinha lá no interior, uma cidadezinha pobre, foi lá que Deus escolheu. Quem sabe hoje você também se reconheça assim. A pobreza do seu coração lhe faz ser semelhante a Belém, uma cidadezinha escondida no meio de tantas outras. Quantas vezes a gente sente isso, não é verdade? Quantas vezes a gente olha para a gente e se sente uma cidade escondida no meio de tantas outras cidades. Mas aí, neste lugar que os meus olhos não alcançam, que talvez nem chegue ao conhecimento de muita gente, é aí, nessa cidade que é o seu coração, que Deus continua acontecendo. Porque o mistério da encarnação, ele tem o seu desdobramento histórico em cada um de nós. Deus continua encarnado pela força do seu Filho em nós. É o mistério da ressurreição, é o mistério da encarnação, é o mistério da continuidade de Deus no tempo. Deus continua acontecendo em mim e em você. Então, de maneira que nós podemos ser Belém, a cidade da simplicidade, de maneira que nós podemos ser Jerusalém, a cidade dos grandes templos, podemos ser Jericó, a cidade dos grandes milagres, podemos ser o mar da Galileia, o local dos grandes encontros. Enfim, cada dia nós somos um pouquinho dessa terra santa. Ora somos o lugar do milagre, ora somos o lugar do silêncio, ora somos o lugar da morte, ora somos o lugar da ressurreição. Não importa qual seja o lugar, com qual lugar você se identifica hoje. O importante é você tomar consciência de que daqueles muitos lugares que compõem a Terra Santa, você hoje é uma delas.
Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura.